A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazermos algumas verdades bíblicas. E nós tínhamos falado para os irmãos que queríamos lançar uma novela no dia de hoje, nesse próximo programa, essa próxima palavra. E o tema da nossa novela está em Tiago, capítulo 5, versículo 17, onde você pode ver que é orai sem cessar. Nós vemos aí que na forma de os cristãos viver no dia de hoje, são cristãos que estão necessitando da presença de Deus. A oração tem sido escassa, poucas pessoas têm orado. A oração de 5 minutos é cansativa, a oração de 10 minutos já ninguém dá conta mais. Então nós vemos que as pessoas estão precisando de orar mais. O crente está precisando de orar, de buscar ao Senhor, né? Olha só, estamos vivendo aí uma situação que nós temos visto as pessoas perdendo muitas vitórias, perdendo muita coisa na vida por falta de oração, por falta de buscar o Senhor, por falta de estar na presença do Senhor, por falta de buscá-lo a cada dia. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 1, nós temos lá orar sempre. Você pode anotar esse versículo e ler, mas o principal dele lá é orar sempre, orar sem parar, ininterrupto. Em Lucas capítulo 21, versículo 36, tá, que nós devemos vigiar o tempo todo em oração. Vigiar em oração. Em Romanos capítulo 12, verso 12, diz que nós temos que perseverar na oração. Em Efésios capítulo 6, verso 18, diz que nós temos que estar orando o tempo todo, ou todo o tempo, não importa a colocação da palavra. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz que nós temos mais uma vez perseverar na oração. E em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, diz que nós devemos vigiar em oração. Então, está aí o tema da nossa novela da oração, de orar sem cessar. Pega o período que você vê a sua novela preferida e tira esse período de oração. Se é 1 hora, tira 1 hora de oração. Se é 1 hora e meia, tira 1 hora e meia. Se é 2 horas, tira 2 horas. Eu quero ver se sua vida não muda. Eu quero ver se não vai haver transformação na sua vida debaixo do poder da oração. Certa vez, um grande pregador, pregando em Goiânia no dos congressos, ele falou que o efeito da oração é como o efeito da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Porque até os dias de hoje, aconteceu a Segunda Guerra Mundial há muito tempo, mas até o dia de hoje nasce gente defeituoso com o poder desta oração, dessa bomba. Agora imagina você, o poder da oração pode trazer salvação para pessoas, trazer muita salvação para muitas vidas, trazer salvação, trazer cura, trazer libertação. Pessoas que já morreram, as orações dele têm feito efeito. Deus tem ainda ouvido essas orações, porque as palavras elas não morrem, as palavras elas ficam aí. E aquilo que é pedido em oração, Deus cumpre. Deus não deixa de cumprir. Outra coisa, sabe, tem muita gente que vai nas igrejas fazer campanha derrubando muralhas, campanha vencendo gigante, campanha disso, campanha daquilo, mas não adianta campanha sem oração, não adianta campanha sem você buscar, não adianta campanha sem você estar na presença de Deus, não adianta campanha sem você ter compromisso com Deus. Deus, ele faz as coisas. A campanha, ela nada mais é uma coisa que foram criadas para as pessoas hoje, para poder aumentar a fé das pessoas, ou para que as pessoas possam se agarrar em alguma coisa para estar buscando algo. Mas sem oração, meu irmão, sem oração, meu querido, você não chega lá não. Sem oração você não consegue. A oração é que traz a vitória. A oração é que traz o poder. A oração é que traz a presença de Deus para a sua vida. E o que faz eu ou você vencer algum obstáculo na vida, não é nós, mas é o poder de Deus, pela presença do Espírito de Deus. Não adianta você fazer campanha de quebrar corrente, campanha de derrubar gigante, campanha de explodir nação, campanha de qualquer tipo de campanha, qualquer título que tenha campanha. O que importa é você estar na presença de Deus. E isso faz a diferença. O que importa é você buscar a Deus.
Isso é que faz a diferença. Vamos ver algo aqui interessante. Me mostra na Bíblia onde passa o tempo que Jesus não está separando para orar. Irmão, o Senhor Jesus, ao mesmo tempo que ele estava ali, ele falou assim, ó, gente, você fica aí que eu vou ali orar. Ó, pessoal, atravessa o mar que eu vou ali orar, logo eu chego lá. Então, Jesus passava noites e noites em oração. O próprio Cristo passava noites e noites em oração para poder ter o poder que havia sobre a vida dele aqui na terra como homem que ele era. Então, não adianta ser oração. Não adianta pregadores pregar sem oração. Não adianta cantores orar sem cantar sem oração. A oração é que muda as coisas na vida de qualquer pessoa. A oração é que transforma. A oração é que muda. Porque a oração nos traz temor e tremor diante do grande Deus, o Todo-Poderoso. Olha, as grandes vitórias, elas só foram vencidas através da oração. Verdade. Querem ver no Antigo Testamento? Nós vamos lá para 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 20. Nós vemos a história de Ana, uma mulher que era estéril, não podia ter filhos. E nós vemos que Ana, ela tirou um dia, tirou um tempo da sua vida e falou, eu vou me apresentar diante de Deus em oração e eu vou conseguir a minha vitória. E Ana, ela conseguiu ser a mãe de Samuel, o último juiz, o profeta daquela época, o último juiz, ele era profeta, ele era sacerdote, foi o último homem que reinou diante de Israel até criar seu primeiro rei, que foi Saul, e depois foi Davi. Então, irmãos, sem oração não dá. Ana era estéril, não podia gerar filhos. Ana, na sua esterilidade, ela não tinha condições de gerar filhos. Então, o sonho, o desejo dela era de ter um filho. E o que ela fez? Foi para a oração, foi falar com Deus. Você está com a luta na sua vida? Vai orar. Você está precisando de uma bênção na sua vida? Vai orar. Você está precisando de ser abençoado em qualquer área, em qualquer situação? Vai orar. Vai buscar a Deus, está enfermo? Vai orar. Dobra o joelho. Se você não pode, deitado na sua cama, ora, fala com Deus. Entrega-te nos teus caminhos ao Senhor. E deixa Ele fazer a vontade dEle na sua vida. Deixa Deus fazer a vontade dEle na sua vida. Quer ver outra coisa? A ressurreição de Tabita. Está em Atos capítulo 9. Do versículo 32 ao 40, conta a história dessa mulher que ajudava todo mundo. Mas chegou um dia que ela adoeceu e morreu. E agora? Como é que vai ser feito? Tabita morreu, a mulher que nos ajudava, os pobres, as pessoas ali, como é que vai ser feito? O que vai acontecer agora? A Bíblia nos conta que Pedro, chegando até aquela casa, mandou que todos saíssem. E ele tinha uma vida de oração. Pedro tinha uma vida de oração. E a Bíblia nos diz ali que ele, levantando a sua mão, falou, mulher, levanta. Tabita, levanta. E ela levantou. Ali ressuscitou na hora, através da palavra do homem de Deus. Olha, quero ver o poder da oração? Estevão foi preso. E quando ele foi preso, ele foi morto apedrejado. Então, o que acontece? Herodes, achando muito bom aquilo lá, e viu que o povo tinha gostado, mandou prender também a Pedro. Mandou prender a Pedro para também matá-lo, porque ele queria fazer essa festa, alegrar o povo com a morte do discípulo. Mas o que acontece? A igreja entrou em oração. E, de repente, o anjo aparece ali dentro, tira Pedro da prisão, livra Pedro da morte. A oração intercessória que você pode ter, que você pode fazer pelos irmãos, pelo seu parente, pelo seu amigo, pela pessoa que carece da sua oração. Então a igreja entrou em oração e Pedro saiu miraculosamente. Ele tinha 4 soldados ao seu redor, amarrado, vigiando, cuidando dele. As correntes de Pedro caíram e ele simplesmente saiu da cadeia, foi embora, saiu da prisão, tirado pelo anjo. Uma das grandes vitórias que eu acho também do poder da oração é a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas preso. Paulo estava ali fazendo um grande trabalho, um evangelismo, pregando a palavra a todas aquelas pessoas, levando a palavra de Deus àquele povo. Mas um dia, quando ele caminhava na rua, uma moça todo dia passava, olha, esse é Paulo, homem de Deus, servo do Deus Altíssimo. Um dia Paulo se enchendo com aquela situação, e vendo que aquilo era demônio, o que Paulo faz? Paulo expulsa o demônio daquela mulher.
Os donos daquela mulher, vendo que a mulher perdeu o dom, que o demônio saiu do seu corpo, levaram ele junto àquelas pessoas, aos donos da cidade, vamos dizer assim, levaram junto aos sacerdotes, junto àquelas pessoas, disse, olha, esse homem tem perturbado o nosso povo, tem atrapalhado esses homens. O que é que acontece? Eles mandam açoitar a Paulo e Silas com vara. Bateram neles com vara, açoitaram ele. E de repente falou para o carcereiro, olha, tranca esses homens no lugar aonde eles não podem sair, eles não podem fugir. Então a Bíblia diz que Paulo e Silas foram jogados ao cárcere inferior ou interior, lá no mais profundo. Ali foi amarrado junto os seus pés aos troncos. E agora nós vimos uma situação. Paulo de um lado, Silas do outro, escuridão tremenda. Eles não enxergavam um ao outro. E agora nós vemos uma situação terrível nisso aí. Paulo olha no sentido figurado, fala assim, Silas, Paulo, você está aí? Paulo diz assim, olha, tô, Silas, eu estou aqui. Aí Paulo fala para Silas, Silas, vamos orar e vamos cantar. Aí Silas pergunta, Paulo, mas antes eu queria saber, por que nós apanhamos? Por que nós estamos aqui? Aí Paulo diz, olha, nós somos o demônio de uma filha de Deus. É claro que nós estamos conjecturando um pouco dentro dessa palavra, o diálogo dos dois ali dentro, que a Bíblia não relata. Mas nós observamos que eles, depois de um certo tempo, Silas diz, então vamos orar e vamos cantar. A Bíblia diz que Paulo levanta a sua voz em oração juntamente com Silas. Oram, depois da oração eles começam a cantar, ou vice-versa, não importa a colocação, a ordem dos fatores, que forma que aconteceu. Mas o que importa mesmo é que quando eles começaram a fazer isso, entraram na presença de Deus, as muralhas caíram. Olha, as cadeias caíram. O prédio da cadeia foi ao chão. E, no entanto, ninguém se machucou. Ninguém se machucou. E o que eu acho interessante nessa história é o carcereiro, sabendo das ordens, ele tentou se matar. Mas Paulo gritou, falou, não faça isso, porque aqui ninguém fugiu. Está todo mundo aqui. O importante em tudo isso, que mesmo depois das cadeias caírem, deles apanharem, deles serem açoitados, de serem presos, da forma que foram, cantar e orar e ainda salvar uma família, ainda salvar uma alma para o reino de Deus depois das suas feridas, depois dos seus machucados, depois da sua situação difícil. Irmãos, você está preparado para fazer a obra de Deus? Você está preparado para deixar Deus te usar? Deus usa, mas para Deus usar você tem que estar pronto para qualquer situação. Seja passar fome, seja passar dificuldade, seja passar necessidade, seja falta de dinheiro, falta de saúde, seja a falta do que for. Mas você está pronto e preparado para que Deus possa te usar. Você está preparado para Deus te usar através do seu poder. Muitas vezes nós dizemos que estamos prontos. Senhor, me usa. Senhor, me usa. Mas muitas das vezes nós não estamos prontos. Muitas das vezes nós não deixamos Deus nos usar porque nós não nos preparamos para isso. Então, a primeira coisa, irmãos, é estarmos na presença de Deus. E a oração é o meio pelo qual você leva a Deus os seus problemas. É o meio pelo qual você leva a Deus a sua situação. É o meio pelo qual você fala com Deus e Ele te ouve. A oração, irmão, é importante na vida de qualquer cristão. Então, na hora de, em vez de você ver um filme predileto, em vez de você ver a sua novela predileta, em vez de você ver o que for que vai tirar a sua atenção e não vai te contribuir em nada na sua vida, vá orar. Porque através da oração você vai ser muito abençoado. Vá buscar a Deus. Deus está precisando de vasos. Deus está precisando de pessoas que estejam prontos para se entregar para Ele. Vasos que estejam prontos para que Ele possa usar. Instrumentos para que Ele possa usar para salvar as almas, para ganhar as almas. Instrumentos que Ele quer usar para executar a sua obra, seja mesmo para morrer por Ele. Nós vemos que Estevão foi apedrejado. Nós vemos que Paulo foi decapitado depois. Nós vemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas eram homens que oravam. Eram homens que gastavam o seu tempo na oração. Eram homens que gastavam o seu tempo na presença de Deus. Jesus foi crucificado, mas na sua última hora,
Ele subiu ao Monte das Oliveiras para orar e ali interceder por nós mais uma vez. Você está pronto para isso, querido? Você está pronto para isso? Para deixar Deus te usar? Você está pronto para deixar o Senhor te encher, para deixar o Senhor fazer de você um vaso? Então seja vaso da presença de Deus. Olha aqui, Lucas 18, 1. A oração estimula e dá estabilidade e reúne força contra o desânimo durante a demora da vinda de Jesus. Se não estivermos orando, nós não vamos esperar Jesus. Quantas pessoas já não esperam mais? Quantas pessoas já não têm mais o desejo? Já não acredita que Jesus não volta mais? Porque não tem oração, irmão. A vida de oração na vida do crente, ela é tremenda. Ela é essencialmente, poderosamente, ela é eficaz na vida de qualquer questão. Através da oração se aumenta a sua fé. Através da oração você está disposto a fazer a vontade de Deus. Através da oração você tem esperança, você tem confiança, você crê através da oração. Em Lucas 21, 36, a oração nos deixa alerta sobre os acontecimentos atuais e futuros. Olha para o país, para o Brasil, olha para o mundo. Veja o que está acontecendo no mundo. O poder do anticristo está aí para chegar. E o que você tem preparado nesse momento? Será que você vai estar pronto nessa hora? Se Jesus não arrebatar a igreja da grande tribulação. E aí, como é que fica a situação? Romanos 12, 12. A oração nos dá força para termos esperança nos momentos mais difíceis de nossa vida. Irmãos. Todos nós temos um dia D na vida. Todos nós temos o dia da tribulação na vida. E esse dia é que nos faz chegar diante de Deus. Todo mundo tem. O crente tem ou não crente tem. Então todos nós temos. E o que nos faz a diferença é a oração. Efésios 6,18. Toda batalha espiritual só é vencida através da oração. Não tem outro meio. Dinheiro não te compra essa bênção. Cantar é um momento de adoração, pode te ajudar. Pregar, não. Mas a oração, você fala. A oração, você busca. A oração, você clama. A oração, você se derrama diante de Deus como cera no fogo. Na oração, você derrete tudo, você desmancha tudo e diz, Senhor, faz de mim um vaso novo. Senhor, me transforma. Somente através da oração que você está pronto e preparado para isso. Colossenses 4:2. Só a perseverança na oração nos traz certeza da vitória. Mas essa vitória que eu estou falando aqui não é a vitória financeira, não. A nossa maior vitória que nós estamos precisando, irmão, é a vitória espiritual na nossa alma. É a vitória no nosso ser, a vitória de ser servo de Deus, é a vitória que mesmo nesse mundo corrompido, você poder glorificar o Senhor sem temor ou sem culpa. Essa vitória que nós estamos falando. Essa vitória que estamos falando. 1 Pedro 4,7. Estamos no fim. E só podemos chegar ao final de todas essas coisas com a vitória da salvação através da oração. Meus irmãos, se nós formos citar aqui dentro da Bíblia pessoas que venceram através da oração, são muitas. Você quer ser usado por Deus? Quer? Então deixa Deus te usar. Vai ter uma vida de oração. Crente que não tem vida de oração é crente fracassado. Crente que não tem vida de oração é crente que não tem vitória. Crente que não tem vida de oração é crente derrotado. Mas eu não estou falando derrotado financeiramente, irmão. Tira uma coisa da sua cabeça. Eu estou falando de vitória, não é vitória financeira. Eu estou falando de vitória, é a vitória que nós precisamos, porque a maioria dos cristãos estão mortos dentro da igreja. A maioria dos cristãos estão mortos dentro das suas igrejas, não tem força para andar,
não tem força para levantar, não tem força para evangelizar, não tem força para orar, não tem força para nada. Eu costumo dizer que nós vivemos, nos dias de hoje, com o empurrão que foi dado na igreja do século passado, quando o povo orava, quando o povo buscava, quando o povo clamava, quando o povo buscava a Deus. Queridos, que Deus em Cristo possa vos abençoar. Até a próxima, e que essa palavra possa falar ao seu coração. Que essa palavra possa envolver o seu coração. Lembre-se, no período de oração, no período da sua novela, no período do seu filme preferido, no período daquela coisa que você gosta, tira de oração. Todo dia. Eu faço até uma comparação com você. Tire todo dia 1 hora de oração. E ora. Todo dia. Sem exceção. E vê se sua vida não melhora. E vê se não melhora a sua vida. Estou falando de vida espiritual. Estou falando de vida espiritual. Vida financeira é consequência de todas as coisas. Vida financeira é consequência daquilo que você é com Deus. Então, tira um período de oração. Tira. Ora. Ora mesmo. Fala com o seu Deus, ele está te esperando, querendo ouvir a sua voz. Há quanto tempo que ele não te ouve? Há quanto tempo ele não ouve você falar com ele? Fala com ele. Tira um período. Ah, eu estou dirigindo, estou orando. Não, nem assim não. Ah, eu estou lavando roupa, estou orando. Não, nem assim não. Ah, eu estou aqui, estou andando na rua, estou orando. Não. Entra no teu quarto, fecha a porta. Só você e Deus. Conversa com ele. Ali, naquele lugarzinho ali, ó. Só você e Deus. Conversa com ele. Porque ele quer te ouvir. E ele quer falar com você também. Que Deus te abençoe. Deus possa abençoar muito a sua vida. Muito obrigado pelos seus momentos. Muito obrigado pelos momentos que você nos ouviu. Que Jesus te abençoe. Amém.